Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, queremos saudar a todos que nos acompanham através da plataforma do Instagram. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos apenas nessa plataforma com o Eu, Você e a Bíblia, numa noite especial em que nós estaremos recebendo o reverendo Reginaldo Pinho Borges, pastor que é da rede presbiteriana. Ele comanda e lidera, a rede presbiteriana de apoio à pessoa idosa. Nós ajustamos com ele esse momento, a participação dele conosco. Ele já está aí conosco na nossa live. Nós vamos aguardando os irmãos chegarem e logo nós vamos inserir aqui o reverendo Pinho Borges. E nós iremos tratar de um tema bem interessante, de um tema bem propício, um tema bem atual para nós, nessa situação em que estamos vivendo de pandemia, de quarentena. Nós tivemos aí há poucos dias publicado o decreto do governo estadual, o governo do nosso estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, com relação à volta dos trabalhos presenciais, logicamente com as suas devidas observações. E nós gostaríamos nessa noite de termos esse momento especial, aí, um momento de bate-papo. Vai ser um momento mais informal aqui entre nós e o reverendo Pinho Borges. E nós vamos trabalhar muito nesse tema, com relação a esse tema, Você que vai nos acompanhar, que estará conosco, nós pedimos a você, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a esse tema, você pode ir deixando aí nos nossos comentários, Vamos aguardando aí vocês chegarem, já alguns irmãos chegando, para que nós possamos aí começar, possamos ter esse momento aí de reflexão, de conversa, de um momento especial, tenho certeza que será nesta noite mais uma vez, como tem sido os outros momentos aqui com as nossas transmissões. E hoje de forma especial com o reverendo Pinho Borges. Nós vamos inseri-lo, os irmãos vão entrando aí, nós vamos aguardando por vocês aqui nesse momento. Vamos aguardar aqui a internet, fazer a inserção aqui do reverendo Pinho Borges. Vamos aqui inseri-lo. Muito bem, boa noite, reverendo. Tudo em paz? Boa noite, tudo em paz aí, graças a Deus. Graças a Deus. Na telinha, Agora é a telinha. É isso aí. Antigamente era o telão, que era o cinema, agora é a telinha. Menor ainda do que a televisão, É verdade. Reverendo, uma alegria muito grande tê-lo conosco, nesse momento especial. Falo aqui em nome da igreja, em nome do conselho, O senhor ter aceitado aí o nosso convite, é com alegria imensa que nós recebemos. Eu, de forma particular, por estar lhe revendo, fui seu aluno na turma de 2004, lá no Seminário Presbiteriano do Norte. Boas lembranças, da nossa caminhada ali, de sorte que é um prazer, uma alegria recebê-lo aqui conosco. A alegria também é nossa, Amém. Porque eu conheço Sertânia, já estive aí em Sertânia, na época, há muitos anos atrás mesmo, está entendendo? Reunião de presbitério, o Presbitério Centro de Pernambuco, que eu fazia parte, e faço parte ainda do Presbitério Centro de Pernambuco. Então, quando havia essas reuniões, a gente ia bater aí em Sertânia, Dormir no grupo escolar que tinha aí, porque a reunião era nessa linha. A última vez que eu passei em Sertânia, isso já foi com a Federação de SAF, A minha esposa é envolvida com o trabalho da SAF, e naquela época eu me lembro que eu fui com ela e a irmã Vitória, Eu não sei se você conheceu Vitória, mas os mais antigos aí da igreja devem lembrar de Vitória, que era a presidente da Federação de SAF, Quando o nosso presbitério ia até Paulo Afonso, Monteiro, na Paraíba,
E foi a última vez que eu passei por Sertânia, então faz muitos anos mesmo, né? Muitos anos mesmo. Eu me lembro que quando eu fui ao presbitério, foi na época da ordenação dos reverendo Alexandre e Ercílio, né? Ercílio. Eles foram. Ercílio parece estar lá em Pombos, Pombos não, Bonito, por ali, por aquela região, né? Certo. Então faz muitos anos, né? Então é muito bom, né? Se ainda tiver algum dos irmãos por aí, pode estar relembrando essa saga, né? Eu era bem jovem na época, né? Eu acho que tem bem uns 35 anos ou mais que eu passei aí em Sertânia. Mas é muito bom estar aí com você. Amém. Quanto à necessidade de fazer uma nova chamada, terminando isso, não tem nenhum problema. Fique à vontade, tá certo? Pode Tá ficar bom, à pastor. A gente vai vontade, tá? administrando aqui, de acordo com o que a gente for caminhando. Se houver necessidade, a gente abre uma outra, né, para Exato, a gente exato. caminhar aqui sem pressa, sem Sem muito pressa, aperreio, né? tá certo? Não, não tem horário, né? Hoje, eu estava dizendo que esse isolamento deixou a gente sem horário, sem tempo, sem espaço, não é? E que a gente tem que saber administrar, porque, na realidade, nos parece que nós estamos trabalhando muito mais. As donas de casa que digam isso, não É é? verdade. Né? E eu aqui em casa, eu costumo dizer, de vez em quando estou fazendo uma live. Quando não estou aqui na telinha, estou no live louça, no live prato, no live qualquer coisa. Mas é comum, reverendo, é comum. Acho que é comum essa nossa, essa nossa caminhada, né? De live, né? De live. E eu Pois digo, é, aí eu digo, aqui estou no esparrela, né? Que é o esparrela, engorda, né? O pois espalha é. engorda, né? Porque é só comer, né? Mas na realidade, graças a Deus, eu tenho, viu, reverendo, dito que Deus providenciou todas essas coisas, né? É verdade. Na época de Moisés, a escrita em algum momento foram em pedras, não é isso? As tábuas, argila, isso, aquilo, outro. Na época de Paulo, a gente usava pergaminhos, né? Essas coisas. Na época de Gutenberg, a gente usou o papel. E agora, na época de Bill Gates, a gente está usando a internet. Então, Muito Deus bem vai falado. providenciando para que o trabalho dele não pare, Pare, não é né? isso? Não Verdade, pare, verdade. né? Pois é, Imagine se hoje a gente não tivesse a internet. é Veja que verdade. dificuldade, não é? Então Deus vai dando, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E É vai nos verdade. preparando, né? E a gente tem que ir se acostumando a essa nova estilo de vida, né? Esse novo estilo de vida, É verdade. certo? E esse momento veio trazer um despertamento para um alcance mais longínquo, né, da igreja, o ministério que a gente tem, as conversas que nós temos tido aqui no nosso presbitério, que é uma demanda que não se pode mais voltar atrás, né? As igrejas já pensam em se profissionalizarem com relação às transmissões, Sim. porque tem muita gente em muitos lugares acompanhando e é a providência de Deus mesmo, como o senhor acabou de falar, né? Exato, eu creio nisso, né? Pois Então, é. o que nós devemos fazer é compreender esse novo paradigma social, né? É verdade, Não verdade. vai ser a mesma coisa. Pois é. Às vezes as pessoas ficam com medo, né? Será que os crentes vão deixar de ir para a igreja por conta da internet? Com certeza, alguns vão, com certeza, tá entendendo? Mas eles não vão deixar de ser fiel ao evangelho, aos compromissos, aos dízimos, às ofertas. Eu tenho conversado com muitos pastores e eles têm dito, olha, reverendo, não abalou a finança da igreja. Já durante esses 3 meses, os nossos membros têm sido fiéis, né? Então, e aí eu disse, estava dizendo, não tem que ter medo nem colocar esses irmãos como desigrejados, porque eles não são desigrejados. Eles Verdade. estão numa situação feita a minha. Fazia 4 meses que eu não cortava o cabelo. Ontem eu tive a coragem de pedir para uma pessoa vir aqui em casa e cobrar o cabelo, porque não se via mais as minhas orelhas. Já estava tão grande que minha esposa está dizendo, vai fazer um cocôzinho aqui de um lado, outro cocôzinho aqui do outro, né? Outro atrás, tal, fazer uma ligação, né? Mas aí eu tive, por quê? Fazem 120 dias, vai fazer agora no dia 14,
que eu não Verdade. coloco meu pé fora do recinto da minha casa. Né? Não vou nem na calçada. Né? Todo o abastecimento da casa vem aqui em casa. A padaria, lojinha aí de um cantinho sertanejo para queijo, supermercado, farmácia, tudo vem aqui em casa porque eu não saio. Estou pretendendo amanhã, né, dar uma saída, porque nós temos logo no começo do ano a gente comprou uma casa em Gravatá, e para que eu tenho vontade de morar lá, sair do Recife, que é uma loucura isso aqui, para ir morar em Gravatá. Então compramos uma casa, e quando eu comecei a ver os móveis para mobiliar a casa, porque eu não vou desfazer essa casa aqui onde eu estou, porque aqui é perto do aeroporto, eu tenho toda essa comodidade, a minha neta faz universidade, né, e aqui em Recife, então é tudo mais perto. Mas o meu desejo é aposentando e morar em Gravatá. E eu não, amanhã eu estou esperando que não chova, porque se chover eu não vou. Pela graça de Deus, dar uma saída. E aí o que está acontecendo comigo? E deve acontecer com os seus idosos também, e os idosos que estão nos ouvindo. Nós precisamos agora elaborar um novo plano de vida, certo? Nós temos que compreender esse novo paradigma social e, a partir dele, elaborar um novo plano de vida, não é? E por aí Verdade. vai, certo? Você Verdade. disse que eu podia falar um pouco da secretaria, né? Da Sim. pessoa idosa. A Reverendo, nossa secretaria... vamos fazer uma oração, Sim. eu deixo o senhor à vontade, né? Aí tem algumas perguntas Tá. aqui, Porque né? quando eu entrei no computador, você estava fazendo a oração e lendo a Bíblia. Aí, para mim, acho que fosse já daí. Que eu entrei Não, primeiro pelo computador, né? Aí, quando eu vi que havia diferença, eu desliguei o computador, ficar só aqui certo, no telefone. Mas vamos lá, pronto. vamos orar. A gente deixa o senhor à vontade aí para a gente trabalhar o tema. Ok. Bendito Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, pelas suas bênçãos que são tantas, ó Deus, em nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo cuidado, ó Deus. Mesmo em tempos de pandemia, nós temos visto, ó Deus, a tua mão agindo sobre nós, com o teu povo, ó Deus, nos sustentando, nos dando, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos. E nós estamos felizes, ó Deus, porque cremos no Deus que comanda toda a história. O Senhor não está alheio, ó Deus, a tudo isso que nós estamos vivendo. E nós queremos, ó Deus, te render graças, porque, de fato, nós servimos ao Deus eterno e poderoso que se assenta no mais alto e sublime trono, mas que também, ó Deus, está conosco, está com o teu povo. Habitas, ó Deus, com aqueles que te temem, que te buscam, ó Deus, e que te amam. Que o Senhor seja conosco nesta noite, abençoando o reverendo Pinho, ó Deus, para que ele, de fato, seja e continue, ó Deus, sendo esse instrumento usado pelo Senhor para a edificação do teu povo. Oramos também por cada pessoa que estará conosco nesta noite, que nós possamos, ó Deus, entender. Entender, ó Deus, os teus propósitos e aquilo, ó Deus, que nós vamos, ó Pai, conversar aqui à luz da tua palavra. Que o Senhor aplique essa palavra, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração. Assim nós oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, reverendo, pode ficar à vontade, viu, para falar um pouquinho aí do seu trabalho, ministério, e depois a gente faz algumas perguntas. Certo. A primeira coisa que a gente fala, né, com relação à secretaria, né? Por exemplo, agora no dia 20 nós vamos completar 21 anos de organização. A secretaria começou como Secretaria Geral do Trabalho da Terceira Idade. Quando eu fui eleito secretário nacional, nós entramos no ano 2010, eu era pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife, e nós entramos para a construção da REPAP, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. O que é a REPAP? A REPAP é um grupo formado na igreja que vai tratar de assuntos relacionados com o envelhecimento. E quem pode participar da REPAP? Idosos, aqueles que têm mais de 60 anos, e os pré-idosos, aqueles que têm menos de 60 anos. Então, a gente agrega a igreja como um todo. Você é da UPA, quer participar da REPAP? Pode ir, não tem problema. Fica na UPA e vai para a REPAP.
porque nós somos uma rede. A REPAP é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Nós não somos uma força de integração, como funciona a SAF, a UPH, a Mocidade. É tanto que a REPAP, quando se forma o grupo, quando o conselho autoriza a formação do grupo, escolhe uma pessoa para ser coordenador do grupo. E não tem diretoria, certo? Não tem livro de ata, não tem essas coisas. Essa pessoa, ela é o elo entre o grupo e o conselho, entende? E aí os trabalhos são totalmente diferentes, não tem a formatação de uma secretaria, de uma sociedade interna, não tem, certo? Porque é uma rede, a gente auxilia, né, as outras organizações. Eu vou fazer esse mês ainda 2 lives com um sínodo, né, uma sinodal, né, e uma federação, certo? De trabalho feminino, que elas convidam para fazer esse trabalho, né? Então, essa é a estrutura da rede. Não tem idade, certo? Não tem idade. E aceita homens, mulheres, adolescentes, jovens, não tem essa coisa. Está entendendo? E esse trabalho vai ser um trabalho desenvolvido para o envelhecimento com cidadania, com qualidade, né? A partir de vários parâmetros. Quando a gente nós distribuímos, nós organizamos uma cartilha chamada REPAP, tá certo? Que nessa cartilha tem lá como organizar um grupo de idosos na igreja. Como também tem ferramentas de trabalho. Nós temos aqui vários projetos para se trabalhar com idosos. Essa cartilha está no nosso site, que é idosonews.com. O nosso site é idosonews.com. Estou lá, idosonews.com. Você entra no site e lá, naquelas tajazinhas lá em cima, né, naquelas abas, você tem a cartilha REPAP, que orienta a fazer o trabalho e tem também instruções, certo, para programas com relação ao envelhecimento. Essa é a rede. Mas a rede, o que é que ela faz? Ela realiza workshop nas igrejas, palestras, congressos, encontros, certo? E também faz o treinamento, né, para o voluntariado. Nós temos esse guia do voluntário que treina as pessoas para ser uma espécie de padrinho, ou apadrinhamento de uma pessoa idosa, no qual a pessoa se responsabiliza de ter 2 horas por semana para cuidar de um idoso. Ele escolhe aquele idoso e toda semana, 2 horas, ele vai lá visitar esse idoso, verificar como é que ele está, se ele está tomando os remédios, se precisa de alguma ajuda, né? E trabalha também a questão de estar ligando diariamente lá, tempinho para falar com o idoso, para saber se está tudo sobre o controle. Esse é um curso que a gente dá, é um curso de 10 horas aula, certo? Nós temos também uma oficina que é muito curtinha, mas o curso mesmo são 10 horas aulas para treinar, porque nós temos preenchimento de formulários, tá entendendo? Sobre o dia a dia do idoso. E distribui também, né, o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, que é a lei federal. A Secretaria já distribuiu nesse meu mandato aproximadamente 30 mil exemplares do Estatuto do Idoso. Né? E esse estatuto ele também tem um apelo evangelístico, certo? Se dá para ver aqui alguma coisa, mas tem o apelo, dá para ver, né? Tem o apelo evangelístico. Por quê? Porque nós estamos utilizando esse estatuto para evangelizar também. A lei é federal. E agora? Como é que vai evangelizar com o estatuto? Veja, se você for a um hospital querendo evangelizar, eles não vão deixar você entrar. Mas se você acertar com a diretoria do hospital que vai fazer distribuição do estatuto, e você vai fazer realmente, né? Você vai fazer. E lá aí você tem a oportunidade de trabalhar um pouco a questão do evangelismo do idoso. Porque você vai lá mostrar para aquele idoso, para o familiar dele, os direitos que eles têm com relação até à saúde.
se o hospital está cuidando, se não está cuidando, entende como é que é? Então, esse material é distribuído. Além de outras coisas, como a gente, quando faz workshop, a secretaria distribui canetas, né, certo? E também distribui um boné, certo? Bonézinho aí, o idoso caminhar, etc., né? Isso vai junto com o nosso kit, chamado kit Repap, né? E com isso nós já estamos no Brasil inteiro, né? Porque a igreja, quando ela se junta à Repap, quando ela forma o grupo, ela fica bem coesa, porque ela não separa, certo? Vamos supor, o SAF é só mulheres, o PH só homem, mocidade só jovem, adolescente só UPA, só adolescente, né? E a Repap não. A Repap é adolescente, jovem, homem, mulheres. Então, isso dá torna, né, uma integração maior da igreja. E aí, os nossos adolescentes, nossos jovens, começam a ter um relacionamento melhor com os idosos da igreja, né? Porque eles começam a conviverem. E isso é muito bom. É por isso que a rede presbiteriana hoje é um sucesso. Eu digo que é um sucesso porque você imagina, o ano passado, no final do ano, eu estava agendando para 2021. Veja, eu estava em 2019 agendando para 2021. E eu viajava todo final de semana. Eu passava 3 dias aqui em Recife e 4 dias era dentro de avião e nas igrejas. Então, todas as semanas eu fazia esse trabalho de visitação às igrejas, ficando sexta, sábado e domingo. Aí fazia trabalho, às vezes, na sexta-feira à noite, sábado de manhã e à tarde, domingo pela manhã na escola dominical e domingo à noite. Aí na segunda-feira eu retornava. Chegava em casa, né, botar a mala para lavar, né? Na quinta-feira já estava tudo pronto para sexta-feira pegar o avião e ir embora para outros lugares. Então, às vezes eu pegava 2 aviões, tinha um momento que eu pegava 4, tinha um momento que eu pegava 6 aviões para chegar, né, e de volta para chegar num lugar, né? Quando eu ia para a floresta amazônica, eu pegava 3 aviões para ir, 3 para voltar, né? Então, esse trabalho é um trabalho que realmente desenvolveu na igreja, e nesse período a gente, já que não pode ir presencial, né, a gente está vindo através das lives. Eu quero agradecer, né, o convite de participar. Você participou daquela live já no final do Ministério Público lá da Universidade de Alagoas, né? Eles me convidaram para falar. E lá você viu e viu como foi fácil, né? Marcar uma live. E o custo é zero, né? O custo é zero. Tanto para a igreja como para a Secretaria Nacional, né? E estamos aí, reverendo, à disposição das igrejas, né, para realizar o trabalho. E graças a Deus, Deus tem abençoado, né, esse trabalho e tem sido algo muito bom pelo Brasil inteiro, porque nós estamos preparando os jovens adolescentes para um envelhecimento com qualidade e orientando os nossos idosos a como ver o envelhecimento como bênção de Deus, né? O envelhecimento não é um peso. Eu costumo dizer, né? E não, está na Bíblia, tá? Está na Bíblia lá, não sou eu que tenho, né? Que nós temos que viver o mínimo que Deus determinou, que foi 120 anos. Né? O pessoal diz, depois de 70 é enfado e canseira. Quem falou isso foi Moisés. Não é um decreto de Deus. Porque Moisés recebeu a ordem do Êxodo quando tinha 80 anos para libertar o povo do Egito. Não estava cansado nem enfadado. Morreu e nem usava óculos, né? Diz que olhou lá, viu a terra prometida, não é isso? Nem usava óculos, né? Então, 120 anos é o piso, tá? Porque o teto é 969, é Matusalém, né? Pois é. É Matusalém. Eu vi uma reportagem essa semana de um idoso com 120 anos, olha, eu digo, poxa, esse aí chegou, né? No piso, chegou no piso, né? Aí a pessoa, não, eu já estou com 80 anos, estou ganhando. Tá não, está perdendo. Você só vai começar a ganhar depois de 120. Então, nós precisamos, né, ter um envelhecimento com qualidade, a questão de saúde, muitas coisas que vai nos levar a isso. E a gente sabe que
O Brasil vai ser a sexta nação no mundo, agora em 2025, em número de idosos. Nós já estamos com mais de 16 milhões de idosos no Brasil e não nos preparamos para o envelhecimento. Nem a família se preparou, nem a sociedade, muito menos a igreja e a nação. E aí hoje nós estamos, dentro de uma situação complicada. Veja a nossa situação de idoso. Quando é que a gente vai poder estar livre, sem medo de morrer? Porque não é aquele negócio, não, a gente não tem medo de morrer, não. Calma, calma, calma. A gente que tem Cristo tem a certeza da vida eterna. Não é isso? Mas dizer que não tem medo de morrer, todas as pessoas têm. O próprio Jesus, lá no Getsemane, né, disse 3 vezes, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O apóstolo Paulo também fala isso. Agora, esse querer viver não significa que você não tenha fé. Porque quando o diabo disse para Jesus, pula daí que teus anjos vai te segurar na tentação, Jesus não fez isso. Então, você que é idoso, você que é jovem, tem que cuidar da vida, porque a vida é um dom de Deus. Certo? Então, muitas vezes as pessoas, o seu almoço foi no dia. Tudo bem, está lá marcado na Bíblia, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que não cai uma folha, se não for da vontade de Deus. Mas eu posso ir lá e arrancar uma folha. Não é isso? Então eu preciso ter cuidado com essas coisas. Entende? Eu preciso ter cuidado com essas coisas. Então, veja, compreender esse novo paradigma que nós estamos vivendo. Elaborar um novo plano de vida. E só a partir daí é que eu vou enfrentar, ou começar, né, vamos dizer melhor assim, começar a enfrentar o medo de voltar a se reunir. Porque, tá certo, o governo liberou que as igrejas sejam abertas dentro daquele contexto todo, e etc, etc. Aí diz, idoso não pode ir, nem criança com menos de 10 anos. E aí criou algumas dificuldades para os pastores convencerem as ovelhas acima de 60 anos que não podem ir para a igreja. E um pastor disse, o pessoal está ficando com raiva de mim, pastor, porque acha que sou eu que estou proibindo. Né? Eu vou para outro canto. Não, não tem que ir para outro canto não, porque se for é desobediência. Não só às autoridades. E a Bíblia manda que a gente seja obediente, né, às autoridades. As autoridades estão dizendo que é 60, para cima não vai. Então, meu irmão, você tem mais de 60, você que está me ouvindo, que tem parente que tem mais de 60, convence ele a não ir para a igreja. Por quê? No dia que um idoso desse for à igreja e pegar, né, o coronavírus em outras ocasiões, vão querer culpar a igreja. A Organização Mundial de Saúde mesmo já estava dizendo que as reuniões evangélicas é que está disseminando o vírus nessa segunda onda. Veja. Está querendo culpar as igrejas. Quando a igreja hoje é quem está mais reduzido. Porque nas capitais, os ônibus é assim, o metrô, tudo assim. Supermercado, feira, comércio, tudo cheio. Só a igreja que não pode ir. Mas vamos respeitar. Vai ter o tempo. Deus está dando a longevidade a você, a mim, não é para a gente morrer de coronavírus. Entende? A gente chegou até aqui, vamos aguentar mais um pouquinho. Vem uma vacina por aí, tenha o cuidado, saia de máscara, quando voltar, lave as mãos 2, 3 vezes, 10 vezes, sei lá, quantas vezes for necessário, não é? Não fique tocando na boca, no rosto, no nariz, certo? A não ser que você já esteja dentro de casa há um tempo. Não receba visita para dentro de casa, atenda tudo da porta, e por aí vai. Isso aí é que vai fazer com que haja uma readequação da vida diária. Entendendo? Então, são vários pontos que nós vamos ter que aprender agora, depois de idosos. Não é? E os familiares também têm que começar a entender que tem que apoiar os idosos, tem que dar um suporte aos idosos, para que os idosos passem nesse período.
e que eu digo como salmista: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei medo algum, porque tu estás comigo. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas Davi se protegia, tá? Se escondia, né? Quando estava sendo perseguido. Né? Davi fazia isso, mesmo sabendo que o Senhor estava com ele. Então, não é não, eu sou crente, isso não vai acontecer comigo. Não, nós temos um privilégio sobre aqueles que não foram alcançados pela graça. É a salvação. Fora disso, nós somos humanos. Estamos sujeitos a um acidente, a uma doença, a uma bala perdida, a uma série de coisas. Então, a gente precisa amar mais a nossa vida e entender que a igreja vai trabalhar essa questão virtual por muitos e muitos anos. Talvez não saia mais. Na live da Igreja Presbiteriana, no dia 20 passado, o pastor Everardo, né, que estava coordenando, perguntou: reverendo, o senhor acha que isso veio para ficar? Eu disse: veio. E a igreja tem que se preparar para o ano 1.000.000. Ora, nós estamos no ano 2020, eu estou dizendo, tem que se preparar para o ano 1.000.000. E era a época de São João, aí eu disse: olha, não é o milho de São João, não, é 1.000.000 tempo. Né? Porque daqui para frente, queridos, nós vamos ter que ir se adaptando a esse novo sistema. Né? Esse novo sistema, e a internet está carregada, né? Tanta gente, tantas igrejas, né? Tanto, né? E lógico que eles começaram a até lucrar em cima disso, né? Certo? Porque tem plataforma aí que cobra, etc., aquele negócio tudo, não é? Mas graças a Deus que nós temos isso. Mas você também tem pergunta aí, né? Vamos lá. Isso. Reverendo, o senhor já tocou aí na questão do decreto, né? Como entender, né? Aí, o senhor já tocou em alguns pontos, como eu falei, mas como nós entendermos? É porque a gente acaba tendo esse respaldo no contexto da igreja, que falta esse entendimento de que aquele decreto ele tem as suas benesses, né? Para todos, logicamente para o idoso, mas para todos nós, né? A limitação de pessoas reunidas, né? Embora a gente observe no contexto em que a gente vive, como o senhor falou aí, contexto de metrô, de ônibus, de feira, de mercado, a gente observa esse aglomerado de pessoas, né? Mas como reverendo, a gente entender e a gente passar isso para a igreja, que o decreto do governo estadual tem essa via, né, de cuidado, de ajuda, que não é apenas uma proibição, não é apenas uma sanção, mas um pensamento. A gente precisa caminhar por essa via de entender que há um cuidado, há um cuidado na preservação da saúde das pessoas, de nós, dos idosos, das crianças. Como entender isso? Pera bem, o seguinte: por que esse isolamento? O isolamento veio para evitar o congestionamento nos hospitais, certo? Ele veio com esse propósito. Por quê? Porque, veja, Pernambuco mesmo está aí, cheio de escândalo, né, de compra superfaturada, aquela confusão. A Prefeitura do Recife já 4 vezes, agora a Polícia Federal foi lá, tá entendendo? Para essas coisas. Por quê? Porque não se tinha estrutura. Antes da pandemia, as UTIs já era tudo lotada, não tinha lugar para ninguém. Verdade. Não tinha lugar para ninguém. A Covid, né? A Covid, ela cria um problema respiratório. E que as pessoas precisam, quando está na fase já avançada, de um respirador. E não tem. Se, vamos supor, nós temos 500 respiradores, um exemplo, né? Temos 500 respiradores no estado. E 1.000 pessoas precisam de usar esse respirador, isso significa que 500 pessoas vão ficar de fora. E na hora de escolher quem vai usar, se tem um garoto aí de 16 anos, no começo da vida, e eu com 68 anos, o médico vai fazer a opção por ele e não por mim. Porque eu sou idoso. Eu já não tenho mais, para eles, né? Tenho mais nada para oferecer para o país. Está entendendo como é que é? Essa ideia do velho que é sucateado, do velho que é rejeitado, do velho que é abandonado, desprezado, está entendendo? Então,
no momento de escolha entre um jovem e o idoso, a medicina vai escolher o jovem. Isso não é só no Brasil, não. Isso aconteceu agora na Itália, na Espanha. Eles botavam os idosos naqueles barracões para morrerem lá, porque não tinha como dar assistência, porque não tinha o equipamento. Então, a preocupação hoje do governo com relação a deixar os idosos fora é nesse sentido, está entendendo? Mas o que é que acontece? A gente escuta muitas coisas com relação a como pega, como não pega, se toma remédio A, B, C ou D. As pessoas estão por aí fazendo isso e está dando certo. E os grandes hospitais de campanha desse país está sendo desmontado. Aqui no Recife mesmo começou a desmontar um, São Paulo já também desmontando, Rio de Janeiro nem que chegou a construir, contratou, pagou e não recebeu. Né? Então, o que acontece? É para evitar isso. É porque se houver uma sobrecarga de idosos, certo? E não tendo aparelho, e entre escolher um jovem e o idoso, a medicina vai escolher o jovem. Isso é normal. Qualquer ocasião, né? Não precisa dessa pandemia, não. Já era assim no passado e vai continuar isso com pandemia ou sem pandemia, vai continuar isso. Então, por isso que a gente, idosos, nós temos que ter cuidado com, certo? Para não ser contaminado, né? Fazer tudo aquilo que é necessário, certo? A gente não gosta? Então, poxa, eu auxilio aqui na Igreja Presbiteriana de Tegipió. O pastor, o reverendo Gideão, ele é idoso e submeteu-se recentemente a uma operação cardíaca. Veja que situação. Não é? Então, na igreja, nós temos 2 presbíteros jovens e outros 2 idosos. Então, todo o trabalho da igreja está sendo nas mãos dos presbíteros e diáconos. E ele fica só coordenando e etc. Uma vez por semana, hoje mesmo entrou uma mensagem minha para o pessoal, no outro dia entra de diáconos, etc. Todo dia a gente está alimentando o pessoal pela rede, né, de comunicação que a gente está usando aí, certo? No caso lá é o WhatsApp, né, que se usa para esse momento. Então, o idoso ele tem que entender isso, que Deus está dando a longevidade, mas não é para morrer de coronavírus, não. Não é? Deixa Deus chamar no período certo, mas também não se expõe, não se joga, né? Não se joga. Agora, temos alguns problemas, né? Vamos supor, você tem uma família, né, que vai para a igreja que tem jovem, e o idoso não pode ir. Né? E agora, deixar ou não deixar o idoso em casa? É a mesma coisa das crianças. Os pais que têm crianças de menos de 10 anos. Eles não vão deixar as crianças em casa para irem à igreja sozinhos. Não vão. Então, o sistema vai ser o mesmo. Ou faz rodízio, um domingo vai o pai, no outro domingo vai a mãe. Né? Do idoso, no domingo vai o filho, no outro domingo vai a filha ou outro irmão. Está entendendo como é que é? Fazer um rodízio. Enquanto durar, é isso aí. Está entendendo? Por quê? Porque a gente não sabe, né? Esse é o grande problema da ansiedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é? Essa ansiedade com relação, né, a quando a gente vai voltar. Por quê? Há uma incerteza, né, quanto o isolamento social vai terminar. Né? E lógico que isso eleva o nível de ansiedade em você, em mim, que sou pastor. Você imagina eu, que viajava toda hora, agora eu estou parado. Parada assim, sem estar viajando, né? Mas trabalhando daqui. Né? Imagina o idoso aí no sertão, né? Que gosta, tem a roça, tem isso, tem aquilo outro, que sai, né? Aquele negócio, tá todo dia andando, não fica em casa, né? E aí, de repente, para. Muitos dos nossos idosos no Brasil inteiro, a única reunião que a gente poderia dizer social dele era a igreja. Verdade. Né? Era a igreja. E, de repente, fecha a igreja para esse idoso. Mas a gente vai ter que entender que isso é para preservar a vida, sabe? Preservar a vida.
tome os cuidados. Mas eu conheço alguém que nunca saiu de casa e foi contaminado. A gente também já ouviu 1000 notícias sobre isso, certo? 1000 notícias sobre isso. Mas não é porque eu já ouvi isso que eu vou me arriscar. Eu costumo dizer assim, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Não é? Viver cansado, certo? Então, o idoso, aí, lembra disso, tá, gente? Você tem que administrar esse momento da sua vida. E como é que você pode fazer isso? Veja, você pode estabelecer a sua rotina. Quer falar alguma coisa? Não, não, pode ficar à vontade. Você pode estabelecer a sua rotina. Alguma coisa que você costumava fazer, certo? Sem sair de casa. Né? Essa semana eu vi um grupo de pessoas que simularam uma viagem. Compraram passagem, aquele negócio todo, né? Simularam o avião, aquele negócio todo, como se fosse viajar. Como a gente está fazendo também, né? Vamos comemorar o aniversário de fulano, aí cada um fica na sua casa com um bolo, com um chá, com uma torrada, e canta parabéns, né? Tá entendendo? A rotina é importante que isso também aconteça, tá? Manter aqueles hábitos. Eu sei que é muito ruim, há um problema do sono, o problema do sono é complicado, né, nesse momento, mas uma das orientações, né, é que você que é idoso, você que é jovem também, que passa por isso, tá? É cuidar da higiene do sono, né? O aumento da ansiedade, ele vai causar problema no sono. Certo? Eu digo isso por experiência, porque agora eu não tinha problema. Eu caía na cama, ia embora. Só no outro dia. Hoje eu me acordo 2, 3 vezes. Né? Por quê? Porque mesmo em casa, né, sem ter uma mudança de ambiente, de viagem, de isso, aquilo, outro, a gente descansa um pouco. Certo? Descansa muito mais do que isso. Embora as donas de casa não digam isso, não. As donas de casa têm trabalhado muito, as mulheres têm trabalhado muito, né? Estão até reclamando. Ontem a moça que veio cortar meu cabelo, ela disse, esse coronavírus não gosta das mulheres, não, porque aumentou foi muito os trabalhos, né? Eu vejo aqui a minha esposa também. Né? Então, a gente precisa, inclusive, manter hobbies, né? Mesmo que sejam virtuais, tá entendendo? Ter que fazer algumas brincadeiras, viajar pela internet, né? Fazer vou para Paris, aí entra, sei que para idoso é mais complicado, porque idoso tem medo de novas tecnologias, né? Quando entrou no Brasil novas tecnologias, a internet, os idosos começaram a fazer medo a idoso, né? Eu não sei, o pessoal adora fazer medo a idoso, tá? Pense. E dizia que a internet era coisa do diabo, né? Porque, né, assim, né? diabo.com.br, não é isso? Então, a partir disso aí, né, o idoso começou a ter medo, né? E aí termina não sabendo nem, às vezes, trabalhar um celular. Aí cabe à família ajudar, porque a partir de agora, não é o novo mundo, não, certo? Novos hábitos que devem serem tratados e adquiridos por nós. Tudo vai ser pela internet, gente. Quase tudo. É a questão do novo normal, né, reverendo? Estou falando desse novo normal, né? Eu não sei que esse pessoal tem umas ideias, né? Novo normal, né? O pior normal, talvez, né? Porque separou família, né? Separou igreja, separou tudo, não sei se é novo, né? Só porque é o novo coronavírus, aí estão botando esse novo normal. Eu prefiro, como disse alguém, que a gente não deve nem falar mais de Covid-19, Convida 20. Convida 20. A minha esposa colocou aqui, ela está aí, já estou ficando com as mãos lisas demais, já se perdendo de tanto estar usando esses produtos para higienizar os alimentos que chegam aqui em casa. É um negócio complicado. A gente já criou o hábito, né? Esse hábito já tornou-se assim uma coisa
natural para a gente, né? A gente faz reunião virtual e a pessoa está lá limpando a mão com álcool, né? Porque já criou aquele hábito, né? Tá lá que já estão, né? Já estamos desse jeito, né? Então, Ué, mas estamos tem iguais. outra. É feito o hábito, né? Você passa na frente do cemitério, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Você chega em casa e não toma banho. Mas se você passar do portão para dentro, você toma banho, né? Não é isso? Tem que trocar roupa, tem que. Criou-se esse hábito, né? É Você passa verdade. na porta várias vezes, não acontece nada. Né? Mas hábito de higiene sempre é bom, né? É bom. Principalmente É no, no, bem-vindo. Com no, no certeza. É verdade, envelhecimento. tem uma pergunta aqui que ela tem um viés assim, até questão médica, mas seria bom a gente ouvir o senhor aí. Pergunta é assim, um colega deixou aqui para a gente, qual a probabilidade de um idoso ser acometido pela Covid-19 estando com máscara e 2 metros de distância dos outros? Aí, logicamente, o contexto de igreja, né, para a gente ter esse respaldo, né, para... Eu creio que o senhor até já tocou nesse assunto aí, já trouxe uma resposta. Olha, a probabilidade de se pegar o coronavírus não tem idade, né? A gente está vendo isso hoje. A probabilidade está maior com os idosos por conta da fragilidade do corpo, né? E o maior índice é os idosos diabéticos. Este é o maior índice, chega a mais de 70% a óbitos, certo? Segundo a estatística no mundo, não é? No Brasil, não estou falando no mundo. Então, a probabilidade é grande. A máscara, segundo alguns aí que eu escuto, eu não sou médico, né? Diz que ele protege, né? Na proporção que eu vou falar com alguém que está contaminado, e quando a gente fala, segundo o que eu vejo por aí, lança as gotículas de saliva cheia de coronavírus ou não, ou outro vírus qualquer, não é? E que ela vai proteger a boca e o nariz. Então, aí vem tipos de máscara, já colocaram mais de 10 tipos de máscaras, né, que a gente não sabe qual é a que protege bem. A moça que esteve aqui em casa ontem, terça-feira, para cortar o cabelo, ela veio com a máscara facial e ainda traz aquela máscara grande, de plástico bem grande aqui na frente, tá entendendo? Para poder chegar próximo de mim. Quando ela terminou de cortar o cabelo, eu fui logo, né, saindo para tomar banho. Aquela roupa eu já tirei, já fui para lavar, tá entendendo? Porque ela tocou, né? E eles dizem que o vírus ele é transmissível até no toque, né? Você pegou numa sacola que veio do supermercado e botou a mão na boca, se aquele espaço da sacola tiver com o vírus, você já pega. Então, a probabilidade é muito grande. Vamos supor, lá na nossa igreja, os bancos são de madeira. E nós tivemos uma reunião do conselho, né? E o pastor tinha uma preocupação, como é que vai higienizar. Então, eu dei a sugestão, no dia da reunião, que a gente tirasse metade dos bancos e colocasse as cadeiras de plástico da escola dominical. Porque as cadeiras plásticas têm possibilidade de higienização. O decreto também diz que não pode entrar e sair pela mesma porta. Então, como a igreja lá tem um lado que entra para o estacionamento e tem uma porta atrás que sai do gabinete pastoral para a igreja, então a determinação é o quê? É que todo mundo que for para a igreja, aquela quantidade permitida, que vai ser por inscrição, não é? Não é chegar lá eu vim para o culto, não. Durante a semana, as pessoas vão se inscrevendo para participar do culto no domingo, certo? Então, quando elas entrarem pela porta lateral, lá perto do gabinete pastoral, no caso da igreja de Tigipió, eles vão encontrar já uma mesa com álcool, gel, lá vai ter um banheiro também próprio, lá tem um banheiro próximo. Eles entram pela porta do fundo, né? Entra na igreja, quando terminar, né, a celebração, né, religiosa, aí eles saem pela porta da frente. Entra por trás porque vai entrando de um pouco. Quando termina, sai todo mundo, né? Então, para não ter aglomeração, já sai pela porta da frente. É coisa do protocolo. Mas, veja, os idosos estão doidos para irem para a igreja para se abraçar, não sei o quê, saudade, aquele negócio todo.
E vai ser um negócio complicado, porque se vai um idoso querendo me abraçar, eu vou, para, tá longe, fica longe aí, tá? Certo? E aí já vai pensar, puxa, o pastor está com alguma coisa contra mim, não sei o quê, está entendendo como é? Não, não é nada disso, meu irmão. Nós queremos preservar. Então, a probabilidade, ela existe. Agora, dizer o percentual, isso, aquilo, outro, nem a medicina está conseguindo, a ciência, dizer. Entendendo? Porque hoje eu estava ouvindo uma reportagem aqui dizendo que desde fevereiro de 2009, veja, 2009, já havia o vírus nos esgotos aqui em Recife. Veja, 2009. Quer dizer, há mais de ano que estava lá. E a gente estava convivendo com isso e nem sabia. E nem sabia. Certo? Nem sabia que estava convivendo com isso. Ela morria do coração, morria disso, morria daquilo. Porque morre mais gente do coração do que tudo isso, morre mais gente de violência do que pelo coronavírus, mas só se pensa hoje em coronavírus. Então, precisamos ter o cuidado. Você, como pastor, presbítero, tem que ter esse cuidado. E, vamos supor, o irmão está quantos meses lá sem tomar a ceia? Você pode ir dar a ceia. Você não dá a ceia para o doente? Não é isso? Você pode dar a ceia para os idosos. Agora, como é que você vai fazer isso? Você vai marcar com ele o dia, a família vai preparar o vinho e o pão, vai botar em determinado lugar, você vai entrar a casa até onde você considerar o limite de segurança, você vai orar, você vai ler a Bíblia, está entendendo? Até onde é o limite de segurança, você abençoa lá os elementos e ele vai lá, pega, certo? E vai comer o pão e tomar o vinho, como se tivesse uma visita, uma ceia, àquele que está enfermo, né? Então, você vai poder fazer isso, porque já conversa com ele, conversa com a família, consegue a autorização, né? É 2009 ou 2019? 2019, o ano passado, né, em março, já tinha algo encontrado no esgoto aqui em Recife, mas não sabia o que era, né? Só agora que a gente sabe. Então, vejam, você pode fazer isso. Pode fazer essas visitas. Aqui, agora. Isso pode se tornar uma visita. Você visitar o idoso assim. Marca com ele, tal hora você vai fazer essa visita a ele. Aí vai orar por ele, vai ler a Bíblia, etc. Dar uma pequena mensagem, certo? Para manter o idoso alimentado espiritualmente, né? Dar notícias boas, né? Eu tenho advogado aqui defendido que já está bom de falar de coronavírus nos nossos sermões. Precisa mais estar falando mais disso. Eu acho que agora a gente tem que trazer uma mensagem de restauração da fé e da esperança do povo. E não estava, porque morreu tanto, morreu não sei o quê, morreu não sei o quê. Não é agora, né? Nós precisamos agora trazer mensagem de restauração de fé e de esperança. Certo? E entender que esse é um momento diferente na história e que Deus está dando essa condição de termos novas tecnologias para passar por esse vale de sombra. É verdade, verdade. Muito bom, reverendo, muito bom a sugestão aí, né? É algo assim que a gente tem que pensar para esse momento, né? Essa sugestão aí de assistência, né? Algo que nós já tínhamos pensado aqui na igreja, eu já tinha pensado, já tinha comentado aqui com a esposa, e o senhor trazendo essa palavra aí só vem confirmar, né, aquilo que a gente tinha pensado nessas possibilidades, nessas novas vias para atendermos, né, as pessoas com relação à Santa Ceia, né? Muito bom mesmo. E também tem o menino falou aí, né, que o brasileiro é muito Isso. caloroso, principalmente o pernambucano, né? Ele é de volta para o aconchego, né? Aquele negócio todo, né? Como diz a música. Mas, na realidade, tem isso, mas, infelizmente, a gente vai ter que ter esse distanciamento até ter a vacina, né? Quando a vacina já tiver todo mundo aí, acho que em setembro já tem essa vacina aí,
a que veio da Inglaterra, né? Aí Isso. vem não sei quantos milhões de vacina aí, eu acho que a gente vai ter uma situação diferenciada, né? Uma É outra verdade. coisa, vamos supor, os jovens da sua igreja, os jovens que estão me ouvindo, adote o idoso, entre, querendo ou não, no nosso projeto, né, voluntário. Tem tudo isso lá no nosso site Idoso News. E aí entra no que a gente chama de Alô Irmãos. Quando eu era pastor na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife, nós criamos um projeto chamado Alô Irmãos. Esse projeto era assim, vamos supor, você escolhe uma pessoa da igreja para todo dia ligar para ela. Então, agora é o momento de colocar isso em prática. E tem alguns jovens já fazendo isso, né, certo? Colocando isso em prática. Pega os idosos da igreja, só precisa de um só. E um jovem vai todo dia ligar para ele para conversar com ele e tal. Não precisa conversar muito, não. 5 minutos de papo já é suficiente. Saber se ele está bem, está precisando de alguma coisa. Eu até sugiro, vamos supor, o idoso tem uma conta de luz para pagar e tem que sair para um lotérico, para um banco, que alguém da igreja, né, pegue essa conta, pegue esse dinheiro. E se você tem condições de fazer isso via internet aqui, certo? Online, se você acessa o seu banco, você de casa mesmo, você faz isso. Você não precisa nem ir para o banco, né? Vamos supor, eu faço todos os meus pagamentos via a internet. Não tenho medo disso não, porque se der bronca, quem tem a responsabilidade de segurança do site é do banco, e não minha. Entende como é que é? Então, o que é que acontece? Pega isso, vai lá, abre sua conta, paga para esse idoso, imprime o recibo, né? Imprime o recibo, vai lá, por exemplo, recebe o boleto, certo? Recebe o boleto, aí paga, né? Imprime, paga e devolve. Tá entendendo como é que é? Isso vai ajudar esse idoso dele ir para uma fila de lotérica ou de banco. Entendendo? Verdade. Né? Então, pequenas coisas que a gente tem que ter, que mudar. É aquilo que eu falei, compreender o paradigma, mudar o plano de vida, né? Readequar a vida diária, tá certo? Porque aí nós vamos restaurar a fé e a esperança, e aí vamos para as nossas atividades presenciais. Por enquanto, é bom seguir as orientações, tá entendendo? Seguir as Verdade. orientações. É isso E, aí. e pensar nisso, tá, gente? Daqui para frente, tudo vai ser bem diferente. Estou agora parodiando aí, falando de um poeta popular que tinha uma música, né? Tudo vai ser diferente, certo? Um técnico de administrativo, ele disse o seguinte, eu gosto muito dessa palavra dele. Ele disse assim, olha, antigamente a gente dizia assim, ó, corre que atrás vem gente. Agora, a gente quando diz corre, não é porque atrás vem gente, é porque já tem muita gente na nossa frente. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar, certo? Se preparar para esse novo momento social. Você vê, ó, antigamente você escrevia carta, hoje você não escreve mais carta, é e-mail. Né? É verdade. Antigamente você chamava um táxi, agora não chama um táxi, agora chama um do app aí, né? Desses negócios aí, Uber, né? Chama o Uber. Né? Antigamente você alugava, agenciava hotéis. Agora tem o IBI. Você aluga os apartamentos. Né? Certo? Antigamente você ia para o banco para pagar uma coisa, hoje você paga de casa. Né? Os cantores, antigamente, tinham que fazer grandes shows. Hoje eles fazem live. E tem muito mais presença do que num show. Desde que o jogo do Flamengo aí, né, que foi transmitido aí, 1 milhão de espectadores, vê só. E ganhou não sei quantos milhões lá no caso do clube, né, de Pois renda, é. né. Então, essas coisas, elas vão sendo adequadas à vida a partir, né, já vinha sendo, e agora mais coisas
estão sendo modificadas. As empresas agora elas sabem que não precisa mais alugar grandes escritórios para manter. Reverendo, o nosso tempo está fechando aí, vai cair. A gente abre uma outra, que ainda tem uma pergunta aqui para ele fazer. A gente volta numa nova para a gente ficar mais à vontade, ok? Tá, ok, tá, vamos deixar A cair, contagem né? regressiva, aí está em 15 segundos. A gente volta daqui a pouquinho. Tá bom, a gente retorna. Tá bom.